Boa noite, gente boa. Espero que a gente fique com a devida qualidade do sinal aqui para a gente poder conversar. Estou aqui no segundo andar da minha casa. Costumo gravar lá dentro para a gente não ter interferências de barulhos e de distratores aqui no entorno, ok? Mas como eu estava dizendo, desculpem esse pequeno lapso de horário que nós tivemos para começar aqui a nossa live, porque eu tive um problema de sinal aqui. O sinal ficou muito ruim, tive que vir aqui para fora. Daqui a pouco eu vou tentar retornar para lá para a gente retomar, porque é um ambiente mais controlado para a gente conseguir fazer a nossa live bem sucedidamente. Com isso, tá, eu quero então dizer um olá para você que está aqui ao vivo já acompanhando o início da gravação, tanto quanto você que está no YouTube ou assistindo aqui a gravação já registrada na timeline posteriormente. Tá? Voltando a dizer, estamos gravando hoje, dia 12 de dezembro de 2017, aniversário da minha mãezinha, a quem eu mando um grande beijo para minha mãe Miriam, lá em Iguaba Grande. Né? E vamos juntos aqui de 8h30 até as 9h30, ok? E se você vai assistir depois desse período de gravação, tanto aqui na timeline da fanpage quanto lá no YouTube, o meu olá para vocês também. Essa partezinha inicial ela é um pouquinho chata, porque eu vou precisar fazer uns compartilhamentos aqui para poder entrar direto no assunto. Portanto, eu recomendo que aqueles que estarão assistindo à gravação posteriormente, que já adiantem ali um pouquinho o play para chegar logo na parte da reflexão, na parte que interessa, ok? Gente, eu vou ter que... Hoje nós vamos fazer a nossa live aqui de fora mesmo. Porque eu não vou conseguir fazer lá de dentro, embora o ambiente seja muito mais controlado, mas eu vou ter que fazer aqui de fora, onde eu estou com uma iluminação um pouco precária, mas eu creio que vocês vão conseguir me ver e me ouvir de maneira mais adequada. Eu já fiz lá os devidos encaminhamentos, tanto para o meu mural, quanto também para a minha outra página, Perspectiva e Transformação. Gente, então vamos juntos. Eu estou vendo já entrar aqui bastante gente, tá? Isso é bom, isso é muito bom. Eu não sei se eu vou conseguir ver todos que estão interagindo aqui, porque esse celular que grava a live, ele não consegue dar o registro de todos os que estão presentes. Mas já de antemão aqui, eu vejo que a minha querida Neide mandou um boa noite, Neide, sempre presente aqui. Aí tem a Inês. Olá, Inês, obrigado pela sua presença como sempre. Parabéns, mamãe do Felipe. Valeu, Neide, obrigado pelo carinho. Tenho a Lorena. Boa noite, Felipe. Boa noite, querida Lorena. E tenho também a minha amiga Ana Carla e o meu amigo Flávio. Gente boa, obrigado pela presença e pela participação. Vamos juntos, então. Nós vamos falar sobre tabu. Tabu. Por que o tabu? O tabu geralmente tem uma conotação de algo proibido, de algo restrito, de algo perigoso, de algo do qual a gente não sabe lidar, de algo que suscita na gente um movimento de desconforto e, por vezes, de desprazer, lançando a gente para mecanismos de defesa, de fuga e evitação. Tabu, em geral, a gente pode pensar nos temas que movimentam polêmicas sociais. Por exemplo, em muitos aspectos, nós podemos entender que drogas é um tabu na sociedade.
Em muitos lares e famílias, sexo é um tabu. Em muitas culturas parciais dentro da sociedade, falar de determinado tema é um tabu, querendo dizer que é um tema de natureza tão delicada, de natureza tão periculosa, que no modo como o sujeito interage com aquilo causa tanto sofrimento, que fica estabelecido em meio ao grupo a evitação daquele tema. É preciso evitar, porque o receio que ele provoca, ao mesmo tempo, é acompanhado de uma perigosa sedução, que precisa ser evitada a qualquer custo, sob o medo de um possível contágio. Tem pessoas que lidam com determinados temas e situações na vida, entendendo que não tocar naquele tema é a melhor maneira de garantir que o contexto que envolve aquele tema ficará distante da sua vida e da sua casa. Existe um livro, né, um texto, e que também é um livro, né, é um dos volumes das obras completas de Freud, né, Totem e Tabu, que foi um estudo antropológico que Freud fez de civilizações muito antigas, né? E em cima disso ele notou que na religiosidade, na vivência religiosa daqueles clãs, daqueles grupos, eles tinham uma veneração totêmica, onde a divindade era corporificada, seja por uma pedra, seja por um toco de madeira. E o modo como eles lidavam com aquela divindade e os seus sacerdotes era pela filosofia do tabu. Não poderia haver questionamentos. Todas as leis deliberadas tinham a sua palavra última. E não havia sentimento, argumento ou sequer razão, muito menos dúvidas, que pudesse contradizer ou polemizar qualquer dos ditames estabelecidos pela religiosidade. Era tabu. É isso e não se fala mais nisso. Estou aqui dando a descrição do espírito de como versa o tabu. Né? E conforme a gente estava dizendo, isso tão presente na nossa sociedade, mas eu não quero aqui discutir problemas de natureza política e nem social. O meu interesse aqui é chamar a atenção para os dilemas de natureza psicológica. Sim, diz respeito à questão individual. Nós temos tabus pessoais também. E conversando com pessoas, e pela natureza do trabalho que eu exerço, cuidando de gente, ouvindo gente o tempo todo, como eu noto a presença de totens e de tabus. Totem e tabu são elementos absolutamente vivos na psicologia pessoal da maioria de nós. Isso porque existem muitas vivências do passado que de tão chocantes, que de tão escandalosas, que de tão, por vezes, dolorosas e traumatizantes, elas deixam um registro tão sofrido na nossa memória, que por um mecanismo de defesa, a nossa psique nos remete, quase que de imediato, para um isolamento daquele assunto dentro da gente. E pelo modo como ele proporciona sofrimento e dor na gente, a gente inocula aquele assunto, mas por outro lado, o sujeito também se depara com um trabalho imenso de inocular aquele assunto do lado de fora. Porque ele quer tentar
ele quer de alguma forma tentar neutralizar pessoas e situações que direta ou indiretamente ressuscitem aquele assunto dentro dela. Então, partindo nessa direção, agora, isso, na verdade, não por um capricho, mas por um mecanismo de defesa. Isso é um mecanismo de defesa clássico. A fuga e a evitação é uma das maneiras mais clássicas e imediatas, quase que instintivas e intuitivas do sujeito, de lidar com aquilo que engasga, com aquilo que a faz sofrer. Inclusive, tem muita gente que depois de ser profundamente magoada por uma pessoa, ela quer tentar esquecer aquilo, de qualquer forma. Como que esquecendo e passando por cima daquilo, ela pressupõe resolver aquilo. É nessas horas que eu vejo muitos assim, inclusive, admirando outras pessoas que lidam com certa frieza. Elas chegam até a admirar psicopatas. Nossa, eu queria ter a facilidade daquele fulano ali, que não sente nada, ele é tão frio e racional para lidar com as coisas, eu queria ser que nem ele. Isso são os nossos mecanismos de evasão. Essa é a nossa tentativa instintual e inconsciente de tentar inocular aquele registro negativo que foi implantado dentro da gente, e justamente por produzir sofrimento, é um modo como se tenta neutralizar aquilo dentro da gente. Só que naquilo em que a gente foge, só que naquilo em que a gente se silencia, só que naquilo em que a gente vai tentando descaracterizar e desarticular do lado de dentro e do lado de fora tudo o que suscite a mais remota associação com aquela lembrança, nós estamos criando dentro da gente um tabu, um tema tabu, uma lembrança tabu. Eu já vi familiares que se amavam tanto, brigarem de uma maneira e se desentenderem de uma maneira tão diabólica, que aquilo obviamente rasga o coração dos envolvidos, e movidos pelo ressentimento, as partes começam a querer neutralizar e apagar tudo aquilo que suscite a lembrança do outro. E aquilo que outrora fora vivido com a intensidade do amor se converte no seu oposto e passa a ser proporcionalmente vivenciado pela intensidade do ódio. E o ódio vai levando a essa compulsão de anular o outro dentro de si e de tudo aquilo que o cerca. E aí, aquela outra família, aquele outro sujeito e tudo que está relacionado a ele começa a virar um tabu na cultura familiar da pessoa. Porque aí nem ele e nem ninguém envolvido com ele pode tocar no nome do sujeito, no nome do fulano, no nome do tio, no nome da pessoa. Nem ninguém do meio daquele camarada pode sequer nem imaginar namorar com alguém do grupo de lá, porque fora... Eu tenho aqui o meu amigo, vocês já conheceram o Chouriço, né? Agora vocês vão conhecer o meu amigo Garfield, que é aquele gatinho amarelo ali, ó, tá vendo? Eu acabei levando um susto aqui, porque o Garfield não pode ver um vaso de planta que ele se sente na selva e parece que ativa os instintos felinos dele e ele fica pulando de um lado para o outro aqui. É o meu amiguinho, mas está aqui, está participando da nossa live aqui. Então, voltando ao que eu queria dizer, na tentativa de neutralizar, a pessoa ela vai querendo silenciar tudo e todos, do lado de dentro e do lado de fora, daquilo que o remeta àquela pessoa ou àquele contexto que tanto magoou, e assim a gente vai formando os nossos tabus. Os nossos tabus. Eu vou lidando com certas pessoas que às vezes não têm a menor noção desses movimentos, muito menos das repercussões que esses movimentos causam dentro da gente.
E elas entram dentro do consultório já dizendo, olha, eu vou com você até esse determinado tema. Naquele tema e naquele outro tema, você vai me desculpar, mas eu não quero tocar neles. Eu não quero falar sobre eles. Né? Por isso até, quando eu postei o folder, né, de anúncio dessa live, tabu, o silêncio que vai envenenando aos poucos, se eu bem me lembro que eu coloquei, e que vai também, e que pode também matar. E aí, uma pessoa querida lá, talvez não tenha entendido direito o enunciado, e ele perguntou, Felipe, você vai falar sobre silêncio? Depende do silêncio. Existem silêncios que são muito positivos. Inclusive, é um verso no livro de Provérbios que diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, né? Porque o cara pode ser um idiota, mas se ele souber ficar quieto na dele, ele pode receber a interpretação de alguém minimamente conveniente, coerente, né? Portanto, o silêncio, ele tem a sua validade, ele tem o seu lugar, ele tem a sua pertinência, dependendo do contexto. Só que o silêncio que nós estamos falando aqui, que nos remete para a ideia de tabu, é aquela veneração totêmica que a gente lança sobre determinadas memórias, sobre determinados sentimentos, sobre determinadas pessoas, sobre determinadas vivências, e que a gente não permite questionar esses sentimentos, a gente não permite conversar com essa dor, e tal é a sensibilidade que aquela memória provoca no sujeito, que ele simplesmente isola aquilo dentro dele e lida na forma de um tabu. Esse tipo de silêncio que guarda um segredo, as 7 chaves, daquilo que no entendimento dele ele precisa esquecer para de alguma forma se livrar daquilo, é justamente a armadilha em que eu vejo boa parte das pessoas caindo e se complicando. Porque aí é que nós vamos entender o porquê disso. Veja, existe um psicanalista chamado Bruno, e o sobrenome não está me vindo agora. Mas ele escreveu uma obra chamada A Viena de Freud e Outros Ensaios. Num dos ensaios que ele escreveu, ele, sendo judeu, tanto quanto Freud, e viveram nas imediações e na situação da Segunda Guerra Mundial, passaram por ela, foram afetados por ela e perceberam, no caso até desse psicanalista Bruno, estudaram e pesquisaram acerca das repercussões que a guerra causou nos sobreviventes. E um desses ensaios era justamente sobre isso, onde ele analisou o estudo feito por uma psiquiatra, também judia, também sobrevivente dos campos de concentração, e ela resolveu entrevistar, isso depois de anos, de décadas, né, de ter acontecido a Segunda Guerra, ela resolveu entrevistar todos os então adultos, mas que na época da Segunda Guerra eram crianças, e que foram abrupta e brutalmente separados dos pais. Porque acontecia muito disso, os pais eram levados para o campo de concentração e as crianças eram de alguma forma separadas dos seus pais, entregue para vizinhos solidários que se disponibilizavam a esconder as crianças para tentar salvá-las.
Os pais não conseguiam a mesma sorte e acabavam sendo encaminhadas para o campo de concentração. E aí aquelas crianças, de uma maneira repentina, muito forçada, às vezes sem ter tido qualquer tipo de vivência anterior com aquele novo lar, que gentilmente se abriu para poder acolhê-lo e escondê-lo, mas de uma certa forma era um lar estranho, com o qual ele não tinha a menor familiaridade, e num repente de ter sido separado dos pais, né? Todos eles foram marcados por essa guinada abrupta, por essa separação traumática, sofrida, e cada um deles foram gerando as mais diversas repercussões e problemáticas e movimentos adoecidos emocionais no curso da vida. Um deles, ela notava que no evento do Bar Mitzvah, né, que é a comemoração que os judeus fazem quando o jovenzinho chega aos 18 anos de idade, e essa psiquiatra participando de um evento desse, e ela consciente que tanto ela quanto todos os adultos ali envolvidos, igual a ela, tinham sido crianças que vivenciaram esse tipo de violência quando da Segunda Guerra Mundial, e mesmo depois de livres, mesmo depois de, naquele momento, adultos, mesmo depois de já ter passado décadas, o filho deles, completando 18 anos, aquela festa que deveria ser feliz, ela notou todos tristes, chorando. E eles mesmos, que estavam tristes, se angustiavam e se perguntavam por quê que eles não conseguiam viver um evento que era para ser um evento feliz, que era para ser um evento de realização, que era para ser um marco positivo na vida do filho, celebrando o ingresso dele na vida madura, na vida adulta. Mas por que angustiadamente eles viviam aquilo de maneira triste, cabisbaixa, sofrida? E aquilo instigou aquela psiquiatra a investigar. Então ela partiu para uma meticulosa pesquisa de tentar conversar com todos aqueles a quem ela tinha ciência, e sendo ela judia, então ela tinha uma porta de acesso que favorecia a abordagem e a interlocução dela com essas pessoas. E um dos primeiros pontos que ela começou a notar na empreitada dessa pesquisa, que, se eu não me engano, foi até a tese de doutorado dela, conforme está relatado ali no ensaio feito por esse psicanalista, uma das dificuldades que ela encontrou é de as pessoas entrevistadas concordarem em falar no assunto. Sim, porque o que ela notou em comum é que a maioria massacrante de todas aquelas pessoas que carregavam marcas de sofrimento e que, de uma certa forma, viam o seu presente assombrado com uma estranha tristeza, com uma estranha angústia do qual eles não conseguiam resolver e se divorciar, mas se fazendo presente até em meio a eventos que seriam para ser vivências positivas, alegres, né? Ela foi percebendo que todos os que se comportavam dessa forma tinham uma extrema dificuldade de falar sobre o que eles passaram. E ela encontrou uma resistência enorme de conseguir fazer a pesquisa dela, e mesmo sendo judia, mesmo sendo solidária, e tendo ela mesma vivenciado algo similar ao que eles vivenciaram, se ela fosse alguém de fora, não fosse judia, aí aquilo não conseguiria mesmo, mas mesmo ela tendo todas essas credenciais, ela ainda teve muita resistência para conseguir que aquelas pessoas conseguissem entrar naquele tema, porque eram lembranças deveras sensíveis, extremamente dolorosas dentro daquelas pessoas, e que elas adotaram o critério de esquecer, de não falar,
de viver como se aquilo não tivesse acontecido. Inclusive, um dos relatos, né, dos entrevistados, né, é que um deles disse que, olha, era uma dor tão grande, enquanto criança, já entrando na adolescência, viver a expectativa de se eu iria ver o meu pai e a minha mãe novamente, dia após dia, acordando com aquela saudade que dilacerava o meu coração, que chegou um momento que eu preferi pensar que os meus pais nunca existiram. Sim, preferi pensar que meus pais nunca existiram, que eles nunca nasceram e que a minha vida era com aquela família ali que tinha me recebido. Porque essa era a angústia. Muitos deles sequer tiveram os corpos dos pais para enterrarem. Muitos deles ficaram sabendo anos depois, por intermédio de listas colocadas em determinados muros e instituições, informando o nome dos que haviam sido assassinados nos campos de concentração. Muitos deles não tiveram sequer uma materialidade para poder vivenciar o rito do luto. Então, esse trauma não falado, esse trauma não elaborado, esse trauma não vivido, aquilo que pela dor que causou, pela conturbação gerada e pela ferida que foi aberta, instintualmente foi levando a todas aquelas pessoas a tentarem lidar com aquela situação pela via do esquecimento, do agora a minha vida vai começar daqui para frente. E tentavam a qualquer custo se divorciar daquele passado, daquela lembrança. Todavia, ainda que não lembrando de maneira objetiva, ainda que controlando os pensamentos que lhe chegavam à memória, a alma delas, o sentimento delas funcionava como que possuindo aquela marca, sabotando os momentos felizes, boicotando a almejada estabilidade e paz do dia a dia, furtando-lhes o sossego, incomodando-lhes o inconsciente, acossando-lhes o sentimento, perturbando-lhes o espírito. Sim, porque todo trauma, toda memória sofrida, que a gente trata dentro da gente como um tabu, ou seja, como aquilo que a gente não questiona, como aquilo que a gente não olha de frente, como aquilo que a gente não se permite elaborar. E aí alguém, ou seja, quando a gente faz isso, né? Então a gente enterra aquela memória no subsolo da nossa subjetividade, que ao invés de ficar ali parado e morto, pelo contrário, vai irradiando uma série de sintomas, de anomalias espontâneas, treslocadas, sem um nexo imediato com o contexto específico com o qual você está lidando. Aí a pessoa entra em determinados contextos onde ela deveria estar feliz da vida e ela está se sentindo extremamente entediada. Ela começa a lidar com pessoas que são de contextos totalmente diferentes, mas que estranhamente suscitam nela certos sentimentos estranhos e incompatíveis. Ela começa a se ver orquestrada por anomalias que ela não consegue controlar, que ela não consegue gerenciar, porque funciona como uma espécie do retorno do reprimido, do abafado, do inadequadamente silenciado, relativo a tudo aquilo que a gente trata como um tabu dentro da gente. E aí deixa eu já pegar aqui o meu outro aparelho aqui, que eu quero controlar o horário, minha gente, porque eu falo demais. Só que eu não vou poder ficar aqui dentro da sala, não. Porque aqui eu perco o sinal, né? E a gente já até extrapolou, eu já vou ter que abrir aqui para a nossa conversa. De modo que, gente, a grande verdade é que existem tabus
que a gente forma desses de natureza traumática e outros muito mais simples, né? Existe aquele tabu onde eu vejo que muita gente, no afã de querer agradar a todo mundo, ela abafa, ela engole seus sentimentos, suas sensações, sua espontaneidade do momento. E aquilo, pelo modo como foi engolido, ao mesmo tempo, pelo modo como a submete a um contexto, a revelia da sua própria espontaneidade, altera o temperamento dela. E aí a gente recai numa frase que eu costumo dizer, que aquilo que a boca não fala, não comunica, o humor, o temperamento, grita. A pessoa, às vezes, em nome de não ser inconveniente, ela olha, o grupo todo está querendo ir para lá. Só eu que vou querer ir para cá? Então faz o seguinte, deixa eu ir para lá também, para eu não ser o do contra aqui. Só que dependendo das implicações do que seja ir para lá com o grupo, a pessoa vai azedando o temperamento, vai azedando o humor, porque aí chega um momento que todos à volta dele estão perguntando, fulano, o que houve? Não, nada não. E aí está ele dando patada em quem não tem nada a ver, dando fora em quem não tem nada a ver, justamente porque trata determinadas sensações como tabu, como aquilo que ela não pode dar atenção, como aquilo que ela não pode trazer a relevo, em função do receio de como os outros vão interpretar. São pessoas que não desenvolveram certas habilidades simples de como se comunicar, que a grande questão não está no não falar ou no falar, mas no como falar. E aí elas preferem não falar, pelo simples fato de não encontrar a habilidade dentro de si de como lidar com aquela situação, e naquilo que a boca cala, o temperamento grita, o humor denuncia. Naquilo que ela procura não falar nada para não incomodar e para não transparecer contrariedade, o humor denuncia, o temperamento entrega e traz a pessoa para a luz. Portanto, a grande verdade é que lidar com a vida, lidar com os nossos sentimentos e lidar com as nossas memórias do passado, sob a perspectiva do tabu, sobre aquilo que eu não posso tocar, sobre aquilo que de tão doloroso eu tenho que esquecer, eu preciso me distanciar, saiba, você pode até conseguir evitar a drasticidade imediata daquela dor, mas aquilo inconscientemente irá governar impulsos, estranhas sensações e pensamentos, invadindo a sua mente e o seu comportamento, sem que você consiga controlar. Portanto, precisamos quebrar os nossos tabus, os nossos próprios tabus, aquilo que a gente não se permite falar, aquilo que a gente não se permite tocar. Precisamos trazer tais conteúdos para a luz, porque tudo o que se manifesta é luz, e só na luz nós podemos fazer as devidas correções, os devidos tratamentos. Sim, só na luz nós podemos ter a devida visibilidade para tratar aquele conteúdo de maneira inadequada. Gente, problematizei a questão e extrapolei o nosso tempo de reflexão, porque a ideia que eu sempre faço aqui na live é que as primeiras meia hora, de gravação eu problematizo o tema da noite, e a segunda meia hora do programa eu abro aqui para debate, para comentários, e agora eu gostaria de abrir para a gente debater, ainda que o nosso tempo não seja muito grande, eu gostaria agora de abrir para a gente conversar, pode ser? Então agora nós vamos ter aí um tempo para a gente trocar essa ideia, minha gente. Gostaria que você trouxesse depoimentos, dúvidas, pode trazer acréscimos, tá? Que possam enriquecer aqui a nossa discussão.
Até porque nós estamos falando de um tema tão amplo que eu não tenho a menor pretensão de estar esgotando ele aqui, principalmente se você entender o raciocínio em cima do qual nós estamos tratando esse tema tabu hoje à noite aqui, ok? Então, gente boa, eu vou começar a dar uma olhada aqui, mensagem por mensagem. Enquanto isso, vai elaborando, vai escrevendo, coloca a sua dúvida aqui, que a gente vai conversar sobre isso no pequeno tempo restante que nos sobra aqui, ok? Vamos lá, vamos para as mensagens. Aí eu estou lá em cima. Ok. Espera aí, gente, que está tudo aqui. Deixa eu vir para cá para ver se eu consigo visualizar melhor. Opa! Aí já tem algumas boas noites aqui que eu já respondi. Com exceção, tenho aqui a Olga Batista. Olá, Olga, obrigado pela sua presença, viu? Chegando agora, está aqui dando a alegria da sua audiência. Eu estou lendo aqui e acolá, eu estou com 2 dispositivos aqui, o que me mostra eu estou lendo. Gente, se eu pular alguma mensagem aqui, tenham paciência e tolerância comigo, viu? Tem aqui a mensagem da Daniela Bispo. Olá, Daniela, novamente aqui com a gente. Maravilha, boa noite, querida. Estamos juntos de novo. Que bom. Uma alegria muito grande sempre ter a sua participação aqui, viu, querido? Um beijão para você e para sua família aí em São Paulo, não é isso? Maravilha, minha amiga. Vem a Olga. Não vejo a hora de entrar no seu consultório. Poxa, ok, querida, que bom. Creio que vai chegar essa oportunidade. Estou à disposição. A gente pode combinar, viu? Obrigado, querida, pela confiança, viu? Vem o Gustavo. Gustavo, meu amigo Gustavo, boa noite. Gustavo sempre costuma estar aqui também, participativo. Obrigado, mano, pela sua presença aqui, pela sua companhia. É sempre uma alegria, viu? E aí vem a Olga e comenta, estou adorando. Que bom, Olga, que bom, espero que seja de bom proveito. E aí a minha amiga Neide levanta aqui uma questão. Olhar de frente nossos tabus dói. É verdade. Por isso vira tabu. Na verdade, vira tabu aquilo que a gente, seja por dor ou por medo, a gente se defronta com uma realidade no qual não encontramos recursos internos para lidar com aquilo. E aí a gente tenta neutralizar aquilo pela via do esquecimento, pela via do olhar para o lado e fingir que aquilo não existe, pela via de tocar a vida para frente, conduzindo-se na autoilusão de que a gente consegue seletivamente recortar certas pessoas, certas memórias, certas vivências da nossa vida. E é aí que esse tipo de contexto se transforma num tabu. Sim, olhar de frente nossos tabus dói. Por isso viram tabu, né? E nem todos gostam de nos escutar. Daí o silêncio se torna inevitável. Esse é um tipo de descrição interessante, Neide. Mas veja, quando a gente lida com um silêncio, que só se faz silêncio, porque não se encontra ninguém disponível para te ouvir, esse silêncio aí ainda é menos prejudicial, pelo incrível que pareça, do que o tipo de silêncio que particularmente eu estava refletindo e problematizando aqui. Porque aí eu estou entendendo que, pelo que você descreveu, nós estamos falando de um silêncio por falta de oportunidade, por falta de possibilidade, de ter alguém, de ter um ouvido, de ter uma disponibilidade para conversar. Mas a própria pessoa em si,
ela se vê disponível, ela se vê disposta, ela se vê aberta para a possibilidade de, se tiver que ser, tocar naquele assunto, falar daquele assunto com alguém. Então, na verdade, a coisa se torna realmente um tabu na psicologia pessoal do sujeito, quando o próprio sujeito não se permite falar daquilo. Ele às vezes tem até quem o ouça. Ele às vezes possui até recursos para procurar ajuda. Ele às vezes tem até consciência de que, de alguma forma, ele pode receber uma acolhida de quem está à volta. Mas ele mesmo, pela dor ou pelo medo que aquilo causa, ele não se permite entrar em contato com aquilo. E ele faz daquilo um tabu. Tudo bem também que o seu raciocínio também tem muito pertinência, Oneide, porque tem pessoas que acham ou que justificam para si mesmas que não tem ninguém que poderá entendê-las, que não tem ninguém que poderá capturar a essência do que ela sente, do que ela sofre. E aí ela mesma pressupõe ser uma espécie de perda de tempo de conversar com quem quer que seja, porque ela olha para as pessoas e as interpreta tão distantes, tão desniveladas com a possibilidade de estabelecer uma empatia com o que ela passou e o que ela viveu, que aí já não é nem pela dor e nem pelo medo, mas ela se vê desanimada, ela se vê sem motivação de conversar isso com quem quer que seja. Aí, nesse sentido, a sua fala, o seu raciocínio aqui, ele faz muito sentido. Aquele tema acaba virando um tabu, porque aí não é nem por medo, não é nem pela dor propriamente dito, mas é pelo sujeito olhar para o lado e perceber que não tem ninguém capaz de poder compreendê-lo, de poder capturar a realidade que ele vive com tanta intensidade, de maneira tão dolorosa para o lado de dentro. E aí, desanimado e desacreditado, ele prefere tentar passar por cima daquele assunto. Ele prefere viver como se aquilo não existisse e tentar recomeçar a vida esquecendo aquele trauma. E aí é que nós estamos realmente num tabu. E aí nós temos um grande problema. Portanto, a sua fala tem muita pertinência sim, Neide, com certeza. E aí vem a minha amiga Olga e escreve aqui mais embaixo: verdade, ninguém gosta de nos escutar, aí preferimos nos calar. Existe essa indisponibilidade, né, como sendo um dos fatores daquilo que gera o silêncio. Mas quando a indisponibilidade se conjuga com outros fatores, sobretudo levando a pessoa a uma autorresolução de tentar viver como se ela não tivesse tido o passado que ela teve, é aí que nós temos bem caracterizado o surgimento do tabu, pelo modo como ela está lidando com aquela memória, com aquele sentimento e com aquele contexto, né? E aí nós temos aqui o meu amigo Gustavo, que também trouxe aqui uma colocação: uma extrema vergonha, timidez, pode estar ligada a um tabu? Sim, Gustavo. Inclusive, eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Estive falando aqui sobre medo, estive falando aqui sobre dor, estivemos falando aqui sobre o contexto que a Neide trouxe, desse distanciamento que a pessoa se percebe em relação aos demais, desanimando-a em relação a conversar ou se abrir para alguém. Porém, isso aqui que você descreveu, essas características,
vergonha, timidez, são características que podem formar temas tabus na nossa trajetória. E isso de maneira muito frequente, porque veja, a vergonha ela é desconfortável, ela é desprazerosa. A timidez ela é imobilizante, dependendo do modo como ela se desdobra no sujeito. E é justamente em evitar esse desprazer que instintualmente o sujeito se deixa levar pelo comportamento de evitar aquele desafio, de evitar como forma de não se deparar com o desprazer gerado pelo sentimento de vergonha ou pelo extremo sentimento de inibição e timidez. Então, sim, meu amigo Gustavo, a vergonha e a timidez podem estar intimamente correlacionados com aquilo que se forma em temas tabus na nossa vida, né? Por exemplo, eu já lidei com pessoas que acabaram se defrontando com sentimentos muito destrutivos de inveja com relação a outras pessoas que carregavam certas características que ela mesma se via profundamente inibida e envergonhada em relação a uma característica que ela encontrava nela mesma. Então, por não conseguir confrontar e elaborar aquela característica e aquela dificuldade, ela simplesmente desiste daquele objetivo que ela tanto almejava e que de fato ela carregava um potencial para desenvolver, mas ela desiste daquilo, tenta silenciar aquilo dentro dela, passa a viver a vida fazendo outras escolhas, seguindo numa direção totalmente contrária da vocação que ela tinha, mas, em compensação, inconscientemente começa a desenvolver uma inveja por aquelas pessoas em que, não tendo a dificuldade que ela teve, desenvolveram aquele potencial que ela tanto admirava, tem nela mesma, mas nunca se permitiu desenvolver por vergonha e timidez em relação aos desafios e obstáculos que ela encontrou. E ela começou a se prejudicar nessa relação de inveja, se comparando e criando uma série de malefícios no seu cotidiano. Portanto, meu amigo Gustavo, eu acho que você colocou muito bem colocado, e aqui, na verdade, eu estou dando só um exemplo ilustrativo de como que a vergonha e a timidez podem formar temas tabus na nossa trajetória, de modo que, em se deparando com um determinado obstáculo, cercados pelo sentimento de vergonha e pela sensação de profunda inibição e timidez, o sujeito, para evitar o desprazer de tais sentimentos, passa a querer evitar aquela situação, passa a querer ignorar aquele potencial, passa a desistir daquele desejo, quando na verdade aquele potencial, aquele desejo e aquele contexto tinham super a ver com a sua própria vocação e com a sua própria trajetória, mas foram relegados ao exílio do esquecimento, para que o sujeito pudesse evitar o desconforto da possibilidade de vergonha e do desprazer produzido pelo excesso de timidez. Portanto, sim, Gustavo, a timidez e a vergonha podem estar compondo o pano de fundo daquilo que produz tabus na nossa vida. Aquilo que a gente não se permite, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente engole, aquilo que a gente esconde e tem medo de falar. Sim, meu amigo, foi com muita propriedade que você fez aqui essa colocação. E aí eu venho aqui com mais a colocação da minha amiga Neide,
que vai ser o último comentário que eu vou estar lendo por estarmos atingindo aqui o nosso prazo regulamentar. Ela diz: muito a me conhecer. Ok, todos nós, minha amiga Neide, muito a nos conhecer, né? Imagina, a essa altura da vida, valeu, é isso, Neide, é isso. Na verdade, mesmo que se nos fosse dado viver 300 anos, minha amiga, a gente iria aprender e morrer sem ter aprendido tudo, porque é por aí. Esse é o fenômeno humano do existir, é caracterizado pela gradualidade, né? pela processualidade, e é com paciência, tolerância e persistência que a gente vai seguindo, ok? Gente boa, é isso, deu o nosso horário, né? Batemos aqui 9h30 da noite. Quero agradecer a participação, o comentário de todos os que estiveram aqui contribuindo, colaborando, e até daqueles que estiveram só assistindo, mas nos trazendo aqui o prestígio da sua presença. Essa live ficará gravada aqui na minha timeline, tanto quanto lá no meu mural no Facebook, e também, a partir de amanhã, estará disponível lá no meu canal no YouTube. Te convido, se você ainda não foi, dá um pulinho lá, se inscreve no canal, porque você vai ter semanalmente não só o registro das lives que a gente vai produzindo por semana, como também o canal lá é alimentado por breves reflexões, às vezes 1 ou 2 vezes por semana, além da live que nós produzimos, sobre os mais diversos assuntos, tá? E eu te convido para caminharmos juntos, né? E juntos irmos contribuindo para a expansão da consciência, do autoconhecimento, ok? Gente boa, é isso. Tudo de bom para vocês, uma ótima noite, um ótimo descanso, uma excelente semana e até a próxima terça, onde no mais tardar segunda-feira eu estarei divulgando o nosso novo tema, tá bom? Um grande beijo, gente boa, valeu!